Como está hoje a operosidade da sua fé? Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre esse assunto, que é muito importante. É algo decisivo, é algo fundamental, porque sem fé é impossível que você e eu possamos agradar a Deus. Então, para agradarmos a Deus, é necessário ter fé, sim. É necessário ter convicção e certeza absoluta. Porque quando alguém tem fé, ela crê que aquilo que ela pedir se fará da forma que ela pediu. Porque é assim que está escrito. Se alguém quiser sabedoria, peça a Deus, que ele a todos dá liberalmente. Mas é necessário pedir com fé, em nada duvidando. Então, para exercermos a fé que agrada a Deus, é preciso que não tenha dúvida. Não pode haver dúvida em nosso coração na hora de pedirmos. Não podemos vacilar nessa questão. É preciso ter certeza absoluta, convicção mesmo, de fato e verdade. Para que assim a nossa fé seja concretizada através daquilo que pedimos. Então, a operosidade da fé é algo muito importante. Ninguém que está em Cristo hoje pode viver sem fé. É preciso que a nossa fé seja demonstrada através de obras, como está escrito na Epístola de Tiago. Então, existem muitas coisas importantes a respeito da fé que devemos entender, como está escrito na Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Então, a nossa vida em Cristo tem que ser vivida com fé, porque está escrito: o justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então, nós não podemos ser aqueles que retrocedem, mas sim daqueles que perseveram. Porque só aqueles que perseveram, tendo a fé viva, essa pessoa sim, ela terá a conservação da sua alma sendo realizada por meio da fé. E hoje, no século XXI, é fundamental que tenhamos fé. Porque existem muitas coisas hoje atacando a nossa fé, tentando nos colocar em dúvida, tentando nos afastar da nossa certeza e convicção, tentando colocar dúvidas em nosso coração, suscitar dúvidas. E o homem que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Esse homem não pode supor que alcançará do Senhor alguma coisa. Não alcançará nada. Por isso, mais do que nunca hoje, precisamos fazer a nossa fé crescer sobremaneira, ou seja, além da medida, muito maior do que um grão de mostarda. Então, é importante demais que tanto você como eu possamos nos conscientizar disso. Porque a vida em Cristo, ela, para ser vivida de forma saudável, de forma eficaz, é preciso que a fé esteja no meio. Esteja na sua vida e na minha vida. Então, eu vou ler aqui um texto que fala exatamente sobre essa questão. Esse texto está aqui na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 e 3. Está escrito assim, ó: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Então, Paulo se lembrava diante de Deus da operosidade da fé que existia em cada um daqueles que constituíam a igreja que estava na cidade de Tessalônica. A operosidade da fé era algo muito sério, era algo normal, digamos assim, naquela igreja. Então, era disso que Paulo recordava diante de Deus.
Essa recordação é boa, porque expressa que a operosidade da fé da igreja que estava na cidade de Tessalônica era algo que agradava a Deus. E esse estímulo a essa fé, ou melhor, o estímulo à operosidade dessa fé tem que ser constante, tem que ser incentivada cada vez mais, para que hoje, no século XXI, possamos fazer com que isso aconteça. Fazer com que a operosidade da nossa fé seja manifestada mesmo com toda a força possível. Então, devemos viver isso hoje. Como assim aconteceu na igreja que estava na cidade de Tessalônica. Ele diz aqui, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Então, essa igreja exercia essa fé. E ninguém pode, em Cristo, viver sem fé. É preciso exercê-la dia após dia, cada vez mais. Porque a fé vai aumentando, aumentando. Isso mostra o progresso da vida espiritual. O início do progresso da vida espiritual se inicia pela operosidade da fé que a igreja tem. Então, hoje mais do que nunca isso é necessário. Não há dúvida disso. Então, cada pessoa agora que está em Cristo, como o corpo de Cristo, que é a igreja, deve exercer a fé. E para exercer a fé de modo que agrade a Deus, é preciso fazer essa fé crescer cada vez mais. Essa é a atitude que a igreja tem que ter, atitude séria. Porque a operosidade da fé, ela traz resultados para a igreja, com certeza. E é isso que está faltando hoje. Hoje a igreja está buscando muitas coisas erradas. Está buscando muitas coisas efêmeras e passageiras, está se acostumando com isso, está se enganando, está se auto-prejudicando por causa de muitas coisas que não têm valor algum diante da operosidade da fé. Assim, as pessoas estão buscando mais dinheiro, riquezas, coisas terrenas, negócios desta vida, estão amando ao mundo e as coisas que nele estão se conformando com este século, se amoldando a coisas inconvenientes, que não contribuem nada para a operosidade da fé. De ninguém. Então, é melhor rejeitar essas coisas inúteis, que são porcarias, que são inconvenientes para a vida daquele que está em Cristo, e começarmos a buscar algo muito melhor, que é a operosidade da fé. Porque a fé sem obras é morta. Pode semelhante fé salvar alguém se ela estiver morta? Não, não pode. A fé tem que ser viva, tem que ser atuante, tem que ser exercitada dia após dia. Então, hoje no século XXI, existem muitas coisas que infelizmente estão desviando as pessoas da fé. A apostasia da fé, como está escrito, muitas pessoas estão fazendo hoje. Estão apostatando da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Veja se não é isso que está acontecendo hoje. Por quê? Porque as pessoas estão deixando a operosidade da fé de lado e estão dando ouvidos, ou lugar, ou ocasião a outras coisas, que vão pouco a pouco minando a fé. E a fé, sendo minada, a pessoa perde a vontade de prosseguir, de perseverar, de agradar a Deus. Ela perde tudo isso. E sem essas coisas, fica impossível viver uma vida em Cristo saudável, como Ele quer. Porque Ele quer que você e eu vivamos pela fé, acima de tudo. Porque se vivermos pela fé, vamos conseguir
dia após dia, continuar olhando para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, é preciso que aconteça isso. Na sua vida e na minha vida. Então, neste século XXI, é preciso voltar novamente ao princípio da fé. A fé tem que crescer em nós sobremaneira, além da medida. Isso é bom, isso é eficaz. Isso tem que ser estimulado, encorajado, incentivado cada vez mais para que possamos progredir na fé. Porque para estar de pé diante do Filho do Homem naquele dia, é preciso ter fé, esperança, amor em nossas vidas. Então, fica aqui essa mensagem para que a operosidade da fé possa ser demonstrada hoje na prática, diante de todas as pessoas. Na prática mesmo, com obras que evidenciem a nossa fé. Porque, como está escrito na Epístola de Tiago, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então, é com obras que vamos demonstrar a operosidade da nossa fé, com eficiência, com responsabilidade. O Senhor Jesus quer uma igreja assim, fervorosa, firme na fé, inabalável, com confiança absoluta, com certeza e convicção. Essa é a igreja que o Senhor Jesus quer, uma igreja que viva pela operosidade da sua fé. Então, nós devemos entender isso hoje, mais do que nunca. É preciso ter fé. Agora que sabemos disso, temos que deixar com que essa fé viva em nossos corações, seja permanente, seja constante, e não nos leve a ter uma vida inconstante. Vida inconstante é uma vida sem fé, sem firmeza, sem segurança, sem convicção absoluta. Então, agora fica o estímulo aqui, como aconteceu na igreja que estava na cidade de Tessalônica. Ela recebeu um incentivo para progredir na fé. O progresso na fé é necessário, tanto para mim como para você hoje. Então, nós devemos aprender essa lição. É preciso rever o que está acontecendo. Porque, infelizmente, muitas pessoas hoje estão depositando a sua fé em Arca da Aliança, em templos construídos por mãos humanas, na estabilidade das riquezas, em coisas efêmeras e passageiras, em amuletos, em Bíblia aberta no Salmo 91, enfim, em várias coisas que são, como é que posso dizer, são práticas do misticismo, digamos assim. E a fé, ou melhor, a operosidade da fé não se baseia em misticismo, em tempo algum. Fé e misticismo não combinam. Ou melhor, a operosidade da nossa fé e o misticismo não combinam em nada. Por isso, é melhor a fé em si. Fé verdadeira, fé genuína. Fé que seja sem hipocrisia. A qualidade da fé é aquela que agrada a Deus. E cada um de nós temos que ter essa fé viva, operante. Porque sem fé estamos mortos. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim o homem sem fé é morto também. Morreu. Então, não podemos ser sepultados por causa de fé. Pelo contrário, temos que permanecer vivos pela fé. Porque está escrito, o justo viverá pela fé. É pela fé que devemos viver, dia após dia. Então, que essa mensagem aqui possa estimular as pessoas, possa encorajá-las a viverem pela fé. E que a operosidade da nossa fé seja demonstrada diante de todos, para que elas possam ver os resultados da nossa fé sendo realizados,
sendo concretizados, para que possamos receber coisas impossíveis até, que Deus pode operar por meio da fé. O Senhor Jesus disse: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. A recompensa da fé foi dada para essas pessoas para quem o Senhor Jesus disse isso. E será dado para mim e para você também, por meio da fé. Então, que a igreja hoje possa começar a se conscientizar disso, possa rever o que está errado, se purificar dos erros que não contribuem em nada para o progresso da fé ou para a operosidade da nossa fé. Existem muitos erros que precisam ser cortados pela raiz. O mal que dificulta a operosidade da nossa fé tem que ser cortado pela raiz agora, por você e por mim. É isso que devemos fazer. Então, a igreja hoje, no século XXI, tem que fazer isso. Tem que deixar de lado o que atrapalha o desenvolvimento da sua fé. Existem muitas coisas contribuindo para isso hoje. Muitas mesmo. Cabe a cada pessoa ter o discernimento de saber quais são essas coisas erradas que só estão contribuindo para o mau funcionamento ou para a má operosidade da sua fé. Quando isso acontecer, aí sim a igreja vai entender que é melhor que a operosidade da fé possa crescer. E quando a fé crescer em nossas vidas, nós vamos ter convicção e certeza de coisas que se esperam e de fatos que não se veem. Porque o nosso Deus e Pai, Ele pode trazer à existência coisas que não existem. E tudo aquilo que pedimos ao Pai, crendo pela fé, receberemos, sem dúvida alguma. É algo garantido. Foi isso que o Senhor Jesus disse claramente, tanto para você como para mim, para que a nossa fé seja estimulada por isso, por essa palavra, por essa garantia dada pelo Senhor Jesus. Tendo essa garantia, vamos colocar a operosidade da nossa fé em ação prática, em obras que revelam a nossa fé. É isso que tem que acontecer, mais do que nunca. Então, a igreja hoje tem que entender isso. A igreja de Tessalônica entendia isso, vivia isso, ao ponto de o próprio Paulo recordar diante de Deus a operosidade da fé que existia em cada uma daquelas pessoas que constituíam a igreja de Deus que estava na cidade de Tessalônica. Hoje tem que acontecer o mesmo, mas isso vai depender de você e de mim, da nossa fé. A nossa fé é algo que tem que permanecer forte, saudável, progredindo cada vez mais. Então, essa é a fé que deve agradar a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, vamos fazer o possível e o necessário para mantermos a nossa fé que agrada a Deus, realizando a operosidade da nossa fé dia após dia. Porque existem muitas pessoas que precisam mesmo disso hoje. Principalmente você e eu. Agora eu espero que essa mensagem possa criar uma fé em você, uma fé viva, operante. Para que assim essa fé possa agradar a Deus e Ele possa nos dar um galardão, uma recompensa, uma resposta para algo que pedimos pela fé, crendo, receberemos. Essa é a palavra certa para cada um de nós hoje. Então, fica aqui essa palavra para que a igreja tenha fé, para que a igreja possa realizar a operosidade da sua fé dia após dia. Então, pessoal, é isso que eu queria falar a respeito disso, e eu espero que essa mensagem possa dar um bom resultado na vida de quem a ouviu, principalmente na minha. Eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus.
Amém.